Amados irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Pastor Davi Bueno, passando aqui para trazer uma breve reflexão da Palavra de Deus ao seu coração. Salmo de número 116, versos 12 e 13, que diz assim: Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Como é maravilhoso podermos ler uma palavra onde o salmista, rei e profeta Davi, ele expressa a sua gratidão ao Senhor por todos os benefícios que Deus tinha feito sobre sua vida, sua casa e sobre toda a sua família. Sabedor que, por mais que oferecesse, nada iria retribuir tudo que Deus tinha feito em sua vida. Então, quando ele faz esta pergunta dizendo: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito, Ele mesmo responde: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor fala de adorar a Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, servir a Ele da melhor maneira possível, oferecer o seu culto voluntário não por um dever, mas por prazer, e da melhor maneira possível, como se fosse o último culto a prestar a Deus. É por isso que o salmista Davi, ele descreveu na palavra do Senhor: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu fico pensando comigo que só o convite promovia alegria no coração do salmista. Fico imaginando como não seria o culto que Davi oferecia a Deus. Como ele também diz lá no Salmo 84, quando ele fala sobre a felicidade daquele que habita no santuário de Deus. E ele lá, a partir do verso 10, ele diz: melhor estar nos teus atos do que em outra parte mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus, Ele é um sol e escudo, e Ele dará graça e glória, e não negará bem algum àqueles que andam na retidão. E ele fecha o salmo dizendo: Senhor dos exércitos, bem-aventurado é o homem que em ti põe a sua confiança. Como é gratificante podermos entender que o bom é estarmos na casa de Deus, que o bom é estarmos na presença de Deus, que o importante é termos a consciência de que quando vamos oferecer o nosso culto a Deus, é uma prova de que somos gratos a Ele por tudo quanto Ele fez em nossa vida. Pois a palavra do Senhor mesmo diz que nós estávamos no lamaçal do pecado, mortos em pecados e ofensas. Mas o Senhor nos tirou de um charco horrível de lama, espiritualmente falando, nos levou ao chuveiro da misericórdia, nos deu um banho de regeneração e nos colocou de pé em sua presença. Através do seu sacrifício, Ele comprou para Deus povos, línguas, tribos e nações. E nós estamos incluídos nesta lista. E todos quantos crerem em Deus e entregarem a sua vida ao seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sendo assim, nós temos motivos para
agradecer a Ele. Nós temos motivos para ser gratos a Ele, porque Ele promoveu a salvação às nossas vidas. Nós temos um Deus que é onipresente, um Deus que está em todos os lugares. E a maior prova disso é que certa feita os discípulos estavam no meio do mar, quarta vigília da noite, e se levantou ali uma grande tempestade. Eles não imaginavam que Jesus apareceria ali andando sobre as águas. E aí, o que fica para a nossa reflexão é que em meio às tempestades da vida, quando achamos que estamos literalmente sozinhos, o Senhor Jesus, Ele sempre estará conosco para nos ajudar. Um Deus onisciente, um Deus que conhece todas as coisas, um Deus, meu querido e amado irmão, que sabe o que se passa dentro de cada um de nós. Como aquela passagem, a Bíblia nos faz entender que Pedro, ele negou a Jesus 3 vezes. E quando Jesus, antes de ser assunto ao céu, já com o corpo ressurreto, ele se manifesta aos discípulos. Ele chama Pedro em particular e por 3 vezes ele diz: tu me amas? Para deixar claro que como Pedro o negou 3 vezes, por 3 vezes ele estava perguntando se Pedro o amava de verdade. Porém, na última vez que ele perguntou, nós entendemos que Pedro se entristeceu e ele não respondeu mais com os lábios, mas ele responde com o coração quando ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Quantas vezes nós não dobramos os nossos joelhos aflitos, cansados, ansiosos por recebermos algo que estamos esperando da parte de Deus, e aquele momento que não há mais palavras, não há mais lágrimas para se derramar, e nós expressamos e dizemos: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Eu quero lhe dizer que Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que passamos na nossa vida. E Ele tem bênçãos, Ele tem vitórias para se manifestar em nosso viver. Eu encerro esta palavra dizendo que nós servimos um Deus que é onipotente, um Deus poderoso, um Deus que Ele tem toda a força, Ele tem todo o poder sobre as suas mãos. Quando Jesus estava na cruz do Calvário e Ele deu o seu último suspiro, e a gente entende que a morte foi atrás dele para buscá-lo, a morte não o encontrou. Ele já tinha descido às partes mais baixas do inferno. É por isso que o salmista Davi profetiza e diz que 1000 cairiam ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas ele não seria atingido. Estava falando daquele momento de vitória, que lá nas partes mais baixas do inferno, Jesus estava indo ao encontro do inimigo para que se cumprisse a palavra que ele pisou na sua cabeça. Ele pisa na cabeça da serpente e ele dá um brado dizendo: todo poder me é dado nos céus, na terra e debaixo da terra também. Louvado seja o nome de Jesus. Ele é e sempre será o advogado de nossas causas, o pastor da nossa alma, o apóstolo da nossa fé, o sacerdote de nossas confissões, e Ele sempre será a glória da nossa esperança.
que nós possamos tomar posse desta palavra e que a cada dia possamos ser gratos a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito em nossas vidas. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Siga-nos no YouTube, Pastor Davi Bueno, no Facebook, e sempre haverá ali uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, de conscientização, de reflexão para o seu coração. Um ótimo dia a todos, em nome do Senhor Jesus.